3 de setembro de 2025, quarta-feira. Vamos continuar o nosso estudo da série de Romanos, carta de Paulo aos cristãos em Romanos, do século I. Paulo, o maior intelectual de sua geração, convertido pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, está nos instruindo sobre a fé, o mistério de Cristo. A fé é realmente um mistério de Cristo. Nós vimos no primeiro capítulo, Paulo está falando sobre a degeneração humana, sobre a questão da maldade, sobre a questão da malícia, sobre a questão da corrupção religiosa, política, social, psíquica, mental do ser humano. Agora no capítulo 2, ele vai falar sobre o juízo de Deus, que é segundo as obras. Não sobre a pretensa fé que o ser humano tem, ou sobre o pretenso conhecimento que o ser humano tem. Normalmente o conhecimento, a religiosidade, é uma carapuça que o ser humano cria para esconder a sua degeneração. Mas como Deus é espírito, Deus está interior e exterior, ele vê todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente, o homem não pode esconder. Mas o homem esconde com suas palavras, com seu discurso. Agora estão vendo aí um ditador, que traficante de droga, aí, defendendo o seu país, defendendo contra o imperialismo que quer invadir o seu país, tirar a sua liberdade, engana. Então esse ditador, traficante de droga, ele engana todo o seu povo, milhões e dezenas de milhões de pessoas se alistaram. Ele diz que 8 milhões se alistaram para guerrear com ele contra o império que está querendo invadi-lo. O império que ele diz está querendo invadi-lo é porque ele é chefe de droga, chefe de tráfico de droga, torturador, violador dos direitos humanos, ele elimina os opositores, ele tortura os opositores políticos dele, mas ele faz um discurso belíssimo e coloca toda a culpa no império que quer invadi-lo, que quer impor, que quer tomar os seus minérios, aí no caso o seu petróleo e tudo. Então tem toda essa polêmica, todo esse discurso da política, da religião, da academia, chamada ciência, que o homem constrói para se justificar e para se elevar como supremo da justiça, sobre a terra. E é isso que Paulo vai ver no capítulo 2, e ele vai desmantelar, desfazer essas fortalezas mentirosas e hipócritas que a humanidade, o ser humano, por sua degeneração, por sua queda desde Adão, ele cria. E ele vai tocar especificamente no judaísmo, de onde ele saiu, quando Jesus o tirou. E ele vai anunciar que o juízo virá, e a indignação e ira de Deus, o juízo com a indignação e ira de Deus, virá contra os que praticam o mal. E o galardão, a bênção de Deus, a honra, a glória e a imortalidade virá para os que praticam o bem. Então o cristianismo, ele é uma nova era divina para a humanidade. Ele é o pacifismo radical. Tem até os menonitas, Tem os menonitas, em inglês chamados Amish, que eles não fazem guerra, eles não entram em guerra contra impérios ou a favor de impérios. Eles procuram ficar sempre em paz. Então eles são muito antigos, tem tempo dos romanos, eles viviam um povo que vivia lá nos Países Baixos. Eles eram agricultores. Como desde os tempos romanos eles sabiam a arte de trabalhar a terra, o clima, eles foram chamados pelos reis da Rússia para migrarem para a Rússia. Então eles disseram, olha,
Tudo bem, a gente migra para a Rússia, mas o governo da Rússia, no caso eram reis, né? Cristãos têm que respeitar nosso pacifismo radical, nós não vamos para a guerra. Aí eles foram, migraram. Depois houve uma rainha, Catarina, se não me engano o nome, que resolveu convocá-los para a guerra, suas guerras imperiais, etc. E então eles saíram de lá, migraram. E muitos vieram aqui para o Paraguai. Hoje era um governo de um militar no Paraguai. E ele disse, olha, nós temos terras lá no Chaco, chamado Chaco, eram pântanos quentes. Ninguém queria morar, cheio de mosquito, calor. E aí os menonitas aceitaram, disseram, não, tudo bem, a gente vai lá e trabalha a terra. Então eles hoje são colônias, né? Tem uma que chamada, parece, Filadélfia. São colônias maiores produtores de soja do Paraguai. E ajudam os índios, né? Os guaranis, que é uma percentagem grande da população do Paraguai. Então, eles são autênticos cristãos, eles são extremistas pacifistas, né? Então, Paulo está introduzindo essa cultura, essa nova era na humanidade, que é o extremismo pacifista. Deus, em Cristo, abriu uma nova era de 2000 anos que nós estamos contando do extremismo pacifista. Os primeiros cristãos foram, então, martirizados por Roma, aquele império militar, né, terrível, pagão. Depois de 300 anos de massacrar os cristãos, tem creio Deus Pai que a gente ora nas igrejas, os cristãos aleijados, cortados, mutilados, sem pernas, sem braços, cegos, né, saíram das prisões do Império Romano e foram então para Niceia, e dali eles fizeram essa belíssima confissão que nós temos, creio Deus Pai Todo-Poderoso, tem uma versão niceo-constantinopolitana que fala mais do Espírito Santo. Então é por isso, por esses cristãos primitivos, vítimas do Império Romano, que eram queimados, devorados por feras, etc., durante 300 anos, que nós rezamos essa oração do Creio em Deus Pai. E aqui no capítulo 2 de Romanos, Paulo está falando que vai nos expor, vai explicar, vai detalhar, vai evidenciar, vai demonstrar que nem a lei que Deus deu ela era definitiva, né? Então, o que é definitivo é a pacificação entre gentios e cristãos, porque a primeira etapa de Deus na intervenção bíblica foi de guerra aos pagãos. Então, ele levantou Israel e ali com Israel ele fez guerra aos pagãos. Ele tomou a terra de Israel, prometida a Abraão. E lá os judeus ficaram em guerras durante 1.200 anos. Agora já fazem 3.200 anos que os judeus estão em guerra naquela terra. E eles não adotaram ainda o cristianismo, esse pacifismo radical. No Rio Grande do Sul, essa região do Rio Grande do Sul, hoje temos muitos cristãos, mas os primeiros missionários que vieram católicos, eles foram massacrados pelos índios guaranis, que aqui eu não sei se era um ramo dos guaranis ou guaranis, que amarraram esses padres missionários aí num cavalo e os mataram. Mas hoje o Rio Grande do Sul tem quantas igrejas, quantos milhões de cristãos, né? Então a força de Cristo, pacificadora, ela produz frutos e o reino de Deus vai sendo estabelecido com o sangue dos mártires. Então vamos começar o estudo. Portanto, Deus, tu és indesculpável, homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Amém. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, abençoa nesta madrugada de trovões e de relâmpagos, a tua palavra iluminando nosso coração e entendimento em Cristo, com Cristo e para Cristo. Em nome de Jesus, amém. Então, o homem, ele não está capacitado na sua situação atual de pecado, de queda, de ser juiz, né? Ele não consegue julgar corretamente. Por isso Paulo diz que qualquer um que julga, pois no que julgas a outro, a ti mesmo
te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é a segunda verdade contra os que cometem tais coisas. Então, a verdade, só quem tenha em modo absoluto, em modo perfeito, é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus mesmo, o Espírito Santo. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Então o homem procura se justificar através de vamos defender a democracia, vamos defender a nossa soberania. E aí ele tortura os próprios cidadãos, ele persegue a sua oposição, ele prende, ele algema, né? Ele mata, manda matar, etc. Para defender a nossa liberdade, a democracia do nosso povo, contra o imperialismo. Então ele inventa uma série de discursos de mentira para julgar o outro, fazer guerra contra o outro. Mas Paulo está dizendo, essas tuas mentiras não te escaparão do julgamento de Deus. Porque Deus vê o que tu fazes, segundo a verdade, Deus julga. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. É muito comum os homens, esses homens assim do mundo, eles acharem que Deus não existe, como o comunismo, o socialismo aí, ateu que nós vivemos, ou a ciência dos ateus, né? Eles dizem, Deus não existe, não precisamos de Deus, etc. Porque ele não vê a operação de Deus, nem a voz de Deus. Mas Paulo está dizendo, porque Deus é paciente, é longânimo, é benigno, e quer que as pessoas e os homens se arrependam antes que ele venha agir. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, de teus olhos para ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá cada homem segundo os seus atos. Então estava vendo dois monges, né, católicos, conversando sobre vigiar e orar. Então nós precisamos vigiar e orar segundo a verdade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a instrução de Deus, a lei, o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo. Vigiar e orar. Orar para o nosso interior, para o nosso exterior, a situação das nossas potências da alma interior e os nossos atos exteriores, de palavras, pensamentos, omissões e ações. Porque dos nossos atos Deus dará conta, Ele cobrará sobre os nossos atos e até sobre os nossos pensamentos. Né? Ele quer uma alma que tenha hábitos e tenha virtudes. E esses hábitos e virtudes são gerados com os pensamentos. Por isso, vigiar os pensamentos, vigiar os atos é essencial. A vigilância é contínua em oração. Sem a oração, nós não podemos vigiar. Não adianta vigiar, não é ficar acordado. Vigiar é orar, analisando as suas culpas, os seus pecados, os seus sentimentos bons ou maus, as obras que você tem feito, você tem gasto o seu tempo, investido o seu dinheiro. E vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, imortalidade, verdade, também poderíamos acrescentar, e paz com Deus. Então, nós teremos tudo com Deus, se nós vigiarmos e orarmos. Nós temos a glória com Deus, nós temos a honra, a imortalidade, a verdade e a justiça divina. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra e paz para todo homem que pratica o bem, primeiramente do judeu e também ao gentio, porque não há acepção de pessoas para Deus. Só há a questão da ordem, né? Primeiro ao gentio, porque foi eles que receberam a lei, os oráculos de Deus, as promessas de Abraão, né? Então nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que era o tronco de Abraão. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E aqui ele diz, por que Deus não faz acepção de pessoas? Porque todos os que pecaram sem lei também receberão sem lei, e todos os que perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. E a lei tem 613 mandamentos, segundo os doutores judeus, 613 mandamentos. E é impossível o homem cumprir, a probabilidade de você cumprir 613 mandamentos pela sua capacidade e potência de um ser, de uma criatura caída pelo pecado, pela desordem do mundo, da criação, é impossível. Então nós precisamos da glória de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do batismo cristão,
e da vigilância e da oração para nós continuarmos na caminhada da santificação, da justiça divina, e não nos escudar em falsas seguranças, falsas fortalezas, porque Deus e a santificação também é um mistério. Então existe uma cidade na Espanha que era inexpugnável, uma fortaleza inexpugnável. E os mouros conquistaram aquela cidade. E todos ficaram muito admirados, mas os vigias durante a noite, eles dormiram. E aí, uma hora, os mouros entraram e tomaram toda aquela cidade. Portanto, quanto mais forte for a nossa segurança, mais nós precisamos vigiar e mais nós precisamos orar. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens conforme o meu evangelho. Então, os atos do homem, da alma, suas capacidades, as suas virtudes, os seus vícios, estão ocultos, são um segredo que só Deus conhece. E Ele vai julgar todos os segredos dos homens, da alma, da capacidade que nós temos na alma que Deus criou, para ser perfeitas, para serem virtuosas, para serem do bem, e elas se transformarem em vícios, em mal, em instrumentos do mal. Eis que tu és chamado de judeu e descansa na lei e tiver gloria em Deus. Então, primeiro, Jesus Cristo vai julgar todos os segredos do homem. Ele não julgou agora, não está julgando agora, encerrando todo o julgamento agora. Por quê? Porque Ele é paciente, está derramando a sua graça e fundindo a sua luz, a sua glória, para que nós nos arrependemos, para que nós tenhamos tempo de vigiar e de orar. E nessa vigília e nessa oração contínua, ativa, nós vamos corrigindo nossos erros, reconhecendo nossos erros, conhecendo a nós mesmos, pelo Espírito Santo, pela sua luz, e vamos transformando com o Espírito Santo a nossa natureza e com a palavra do Evangelho, afastando as mentiras das ideologias, filosofias humanas, políticas humanas, religiões humanas, ou diabólicas, e vamos nos purificando como fogo. O Espírito Santo vai nos lavando, nos queimando o mal em nós, como o agricultor queima aquele inso para dar o fruto produtivo do seu trabalho. E os judeus então receberam a lei, mas eles ficaram ali naquela época, nessa era da guerra, de invadir, destruir os inimigos e tomar o território, tomar os bens. Então hoje é que nós vemos que Israel vai sofrer muito ainda, muitas guerras, porque os seus inimigos vão reagir a essa lei que eles ainda estão presos. Embora eles vão ter vitórias também, porque Deus prometeu, ter a terra para eles, aquela terra da história deles. Mas será com muita tribulação que eles vão conseguir finalmente se converter, com derramar a infusão do Espírito Santo sempre. Nós só melhoramos como Deus nos infunde a luz, nos infunde a energia, o campo da sua glória. Porque os elétrons da corrente dos fios, eles se movimentam por causa do campo elétrico do fio. Então você cria um distúrbio elétrico, um campo elétrico desequilibrado, e você transmite esse desequilíbrio pelo fio, e vem a força da energia que faz os nossos eletrodomésticos e hoje até os carros se moverem. Então é o controle dessa glória de Deus que vem sobre nossa alma, sobre nossa mente. Em nome de Cristo, Deus só faz só nos desperta, só nos reaviva, como a chuva, esses relâmpagos trazem a vida à terra, trazem os íons, a energia, assim a glória de Deus, o amor de Cristo. E pelo nome de Cristo, Deus infunde essa luz, infunde esse poder em nós, para que nós nos tornemos excelentes à imagem de Cristo. E os judeus
que os ortodoxos, né, eles não perceberam isso, que Cristo é o nome que eles esperam, que é o Messias. E em nome de Jesus Cristo é que Deus vai transformar Israel, vai transformar as nações. E aí ele fica enganado com a sua própria religião, com a sua própria justiça. E ele fica influenciado pelas falsas religiões da Babilônia, dos povos pagãos. A revolta de Bar Kokhba, por exemplo, que causou a destruição do templo de Jerusalém, foi provocada por um cananeu, um pagão cananeu que Deus tinha expulsado e destruído as nações cananitas e dado aquela terra para os judeus. E um cananeu se levantou e fez uma revolta, uma revolução, disse que estava convertido ao judaísmo, e esse Bar Kokhba, que era um judeu cananeu, convertido, que era um cananita, né, convertido ao judaísmo, liderou aí 24 mil soldados dos judeus, e os romanos, império muito mais poderoso militarmente, massacraram todos, deixaram os corpos no campo, né, e destruíram o templo, queimaram o templo de Jerusalém, levaram todo o ouro, e os judeus ficaram 2000 anos esperando. Então, os judeus, a fé em Cristo, a fé em Jesus, a fé na verdade do Evangelho, na primeira vez, demorou 600 anos de cativeiro. Houve a Babilônia, veio e castigou os judeus. E eles ficaram 600 anos na Babilônia. Aí eles voltaram, com Neemias e Esdras construíram o templo, tomaram a terra novamente ali, construíram o templo de Jerusalém e ficaram cerca de 300 anos. E aí eles rejeitaram Jesus, o Messias, eles erraram de novo. E aí os romanos vieram e destruíram o templo, destruíram o governo de Israel, dos judeus, e eles esperaram 2000 anos para voltar. Então o primeiro castigo demorou 600 anos. O segundo castigo demorou 2000 anos. Então Deus trabalhou na fé dos judeus. Então, como eles não tinham fé, eles foram castigados por 500 anos. Agora, depois quadruplicou o seu castigo. Eles foram castigados 2000 anos. Então, eles aumentaram em 200% a sua fé, né? Agora eles têm mais fé. E agora Jesus voltará e os converterá. Nós cristãos estamos esperando Jesus há 2000 anos também. Então você vê que, assim como nós, os judeus, temos guardado a fé em Jesus, eles em outro Messias, por 2000 anos. Só que nós guardamos a fé no Messias correto, e alguns já creem em Jesus. Outros não. Outros creem em Jesus, mas não como Jesus, como Deus. Então, por isso, Paulo está advertindo, naquela época, os judeus tinham voltado, mas eles não tinham ainda sido exilados da sua terra, e Paulo estava advertindo: olha, a confiança de vocês é falsa, vocês rejeitaram a verdade, vocês vão ser exilados novamente, vocês vão ser destruídos novamente, cuidado que essa sua segurança, vocês não estão vigiando, a sua fé não é verdadeira, cuidado. Então Paulo fala agora nesse capítulo 2 de Romanos exatamente sobre isso. Como que eles estão sendo enganados, como eles foram enganados e passaram 2000 anos sem o seu templo, sem a sua terra. Agora eles já têm tanto da terra deles, mas o templo ainda não tem, eles querem construir, né? E é isso que Paulo está falando para eles naquela época, 2000 anos atrás. Eis que tu és que é chamado de judeu, descansa na lei, te vanglorias em Deus e conhece a sua vontade, e aprova das coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, confias que tu és a guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma de conhecimento da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que o homem não deve furtar, tu furtas. Então você vê os fariseus, saduceus na época de Jesus, deram propina para Judas trair Jesus, né? Também deram propina para os soldados romanos mentir ao governador quando Jesus ressuscitou. Então eles roubavam, né? Corrompiam.
mentiam e diziam que eram os defensores da lei, que eram professores, guia de cegos, luz das trevas, né? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu comete adultério. Tu que abominas os ídolos, tu comete sacrilégio. Tu que te vangloria na lei por meio da infração da lei, tu desonras a Deus. Então, ao invés de eles dizerem-se defensores da lei de Deus, eles envergonham o testemunho de Deus como contraventores da lei, criminosos. Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Então a gente vê muitos aí no governo cometendo crimes para defender a democracia. Com isso eles desonram a democracia, né? Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guarda a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é o judeu que é exteriormente, mas nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então eles tiraram o Espírito na interpretação da letra, né? Tiraram o Pentecostes, como a gente vê muito aí, muitos juízes aí que querem julgar, não estudam a Bíblia, não creem na Bíblia, não conhecem o Espírito Santo e querem julgar os homens nos supremos tribunais, etc. E querem o louvor dos homens ao invés do louvor de Deus. Não conhecem a Deus, nem a voz de Deus, nem a comunicação de Deus, nem a glória de Deus, nem a justiça de Deus, nem a palavra de Deus, e querem ser justos, querem ser defensores da democracia, defensores da soberania contra os impérios, etc. Então, seus discursos são a coisa mais linda, sua filosofia é a coisa mais linda, mas cheia de falsidade e mentira, como Jesus disse, comparou com sepulcro caiados, né, cheio de podridão e ossos dentro, e por fora pintura de branco, muito bonita. Então faltou vigiar no interior, faltou vigiar com a lanterna, com a luz da palavra de Deus, com o gemido do Espírito Santo no coração, o sentimento do Espírito Santo também faz parte. E com isso nós encerramos esse estudo, capítulo 2. Circuncisão é o órgão sexual masculino que é cortado a pele, né? E isso era o sinal de Abraão para a promessa de Abraão, que era Israel, a terra, o reino, e a promessa de Davi veio depois. Então tudo isso o judeu se vangloriava, mas Jesus diz assim: vocês dizem ser filho de Abraão e da promessa de Abraão, mas o pai de vocês é o diabo, porque vocês não fazem o que Abraão fazia. Vocês não seguem a lei que Abraão seguia, nem a aliança, nem a promessa, nem o Deus que Abraão seguia. O seu Deus é outro. É um anjo caído, um demônio malicioso, cheio de maldade, crueldade, mentira, hipocrisia, falsidade. Então tudo isso nós temos que vigiar para que não entre no nosso interior, no nosso intelecto, na nossa alma, nas capacidades cognitivas, nas capacidades racionais. E aqui nesse capítulo, quando Paulo fala sobre os gentios que praticam a lei, sem ter a revelação da lei de Moisés, ele fala sobre os que ele conhecia, os gregos, sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre Sócrates, que eles raciocinavam sobre as virtudes, sobre o que era o bem, o que era o mal. Com o seu raciocínio, eles chegavam quase à revelação de Deus, né? Então eles seguiam, de certa forma, a vontade de Deus, praticavam, de certa forma, não perfeitamente, mas eles tinham muito das virtudes, né? Sócrates, por exemplo, a verdade, discutia Aristóteles, né? A ética. Então eles desenvolviam com a razão natural, porque Paulo falou no capítulo 1 que pela observação da ordem da natureza de Deus, nós podemos chegar a um certo nível de fé que Deus existe. Aristóteles chamava Deus de um motor primário, um motor primeiro, imutável, né? E dinâmico, por ato, que sempre funciona para mover todas as coisas abaixo dele.
Então é isso que nós tínhamos a esclarecer nesse capítulo 2. Vamos seguir nessa série de estudos de Romanos esse mês. Por coincidência, também a Igreja Católica faz esse estudo de Romanos aqui na Diocese. E aí no capítulo 3, o próximo estudo, nós vamos ver qual é a vantagem que Paulo vai falando da revelação do judeu, que foi dada ao judeu, né? E fica para a próxima oportunidade. Então, se você gostou, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço a sua audiência. Eu que vos falo, Alf, conhecimento do Mistério da Igreja Eterna de Nosso Senhor Jesus Cristo. Luz e glória para o Grupo Cruz, Força e Fé também. Até uma próxima oportunidade. E aí, deixe-me ver se eu consigo aqui filmar aqui o nosso like.